Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 1135. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 15 minutos da quarta-feira, 26 de agosto de 2026. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tangue e vírgula, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, tarifado. Muito tarifado, muito preocupado, viciado em brigadeiro de colher na madrugada, mas, eu estou tentando ajudar o professor Bagdadi. Aliás, sou testemunha da solidariedade que o professor Bagdadi tem recebido dos amigos e amigas do Petit Jornal. Afinal, é um momento de dificuldade, ele encontrou no brigadeiro de colher refúgio para esse mundo incerto, imprevisível e pantanoso que estamos vivendo. Mas temos aqui a comunidade do Petit Jornal que ajuda o magnata, não, oligarca, não, apenas o professor Bagdadi nesse processo de dificuldade. Temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza com S. Vamos lá para esse bate-papo 1135. Daniel Souza, eu achei que você tinha entrado num labirinto e não sairia mais, e você conseguiu, você saiu vivo do outro lado dessa abertura. Meus parabéns, você não se perdeu, quer dizer, se perdeu, mas conseguiu achar o caminho. Deixo aqui as boas-vindas, Daniel Souza, para você, para todo mundo que nos acompanha, todo mundo está junto com a gente. Não tivemos episódio ontem, é verdade, mas cá estamos nós, retomando as nossas atividades, né, aqui no Petit Jornal. E, Daniel, eu quero começar a nossa conversa de hoje com uma informação não conclusiva. A pessoa fala assim, eu estou ouvindo o Petit Jornal para tentar saber exatamente o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Eu não estou aqui para trazer certeza, eu estou aqui para trazer perguntas, questionamentos. Mas, Daniel, o diretor da CIA, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, o John Ratcliffe, realizou uma visita a Moscou, a bordo de um cargueiro militar, um Boeing C-17 Globemaster III da Força Aérea dos Estados Unidos. E, ao que tudo indica, ele foi para ter conversas de alto nível técnico com agências de inteligência da Rússia. O que chamou a atenção nessa visita, Daniel, foi a primeira desde 2022, desde que começou a guerra da Ucrânia. Nenhum diretor da CIA foi para o território russo. É que não houve nenhuma tentativa de esconder que essa visita aconteceria. Esse Boeing C-17, Daniel, ele partiu da base conjunta de Andrews, nos Estados Unidos, fica ali em Maryland, fez escala em Riga, na Letônia, e pousou às 10h04 da manhã do dia de ontem em Moscou. Parou lá, no principal aeroporto de Moscou, ficou cerca de 9 horas com todos aqueles dispositivos de rastreamento, Daniel, dá para entrar aí para fazer o rastreamento desse avião, saber que ele estava lá, passou 9 horas e voltou para casa. Então, num primeiro momento, Daniel, houve uma tentativa, inclusive, de não comentar, ninguém falou sobre o assunto, não houve uma repercussão oficial, pelo menos, por parte do governo americano, mas as principais redes de informações dos Estados Unidos martelaram muito o assunto. Então, principalmente a CBS e o Axios, né, que é um site de notícias importante, né, do ponto de vista político nos Estados Unidos, falaram bastante sobre isso e acabou tendo a confirmação da presença de John Ratcliffe nesse voo. Então, a princípio, era um avião que tinha ido. Houve, inclusive, Daniel, algumas especulações de que, de repente, poderia estar tendo uma troca de prisioneiros. Depois ficou esclarecido que não era uma troca de prisioneiros e que o diretor da CIA estava, sim, no voo. Mais uma vez, Daniel, foi a primeira vez desde 2021. A última vez que um chefe da CIA tinha ido para a Rússia tinha sido William Burns, em novembro de 2021. Então, realmente faz bastante tempo que esse tipo de visita não acontece. Donald Trump foi perguntado sobre o teor dessa visita, foi fazer o que lá, o diretor da CIA passou 9 horas em Moscou, o que está acontecendo? E Donald Trump descreveu essa viagem como uma missão semi-rotineira, o que é mentira.
Tá? Isso não acontece o tempo todo. Se acontece, acontece de forma absolutamente escondida, e essa, como eu já disse, foi uma outra característica dessa visita. Ela não foi escondida, de novo, ela foi absolutamente transparente para todo mundo que essa visita aconteceria. Perguntaram para o Trump se essa ida seria uma forma de testar a OTAN. Poxa, né, o diretor da CIA, uma agência importantíssima nos Estados Unidos, está indo para a Rússia. Qual vai ser exatamente a reação da OTAN? Ele disse que não tem nada disso, e que também não era para debater eventuais sanções ao Irã. Mas quando perguntaram, Daniel, se era uma tentativa de buscar alguma solução para o conflito na Ucrânia, ele disse que estamos trabalhando muito duro para que essa guerra termine, o que dá a entender de que talvez esse seja o principal assunto dessa visita. A gente sabe, Daniel, que o Trump está meio desesperado para encontrar, nesse momento agora, alguma notícia honrosa e grandiosa em termos de política externa. Então não duvido, Daniel, que seja uma tentativa de encontrar ali alguma solução para a guerra entre Rússia e Ucrânia, ele poder chegar nos Estados Unidos agora, em algum momento antes dessa eleição de meio de mandato, e dizer que ele conseguiu solucionar um dos grandes problemas, que, aliás, era uma promessa dele, né? Ele disse que ia conseguir resolver a guerra entre Rússia e Ucrânia em cerca de 48 horas. Já passaram 48 horas, Daniel, desde que ele assumiu o mandato? Eu perdi a conta aqui, acho que passou, né? Acho que já passaram, Tanguy, 48 horas. Um pouquinho mais do que 48 horas, né? E não foi resolvido ainda não, né? Daqui a pouco vai completar 48 meses, né? Que ele tá no poder. Mas, enfim, há essa tentativa, e isso se soma, Daniel, a uma movimentação que há, de fato, para tentar encontrar alguma alternativa. Aliás, só uma curiosidade, Daniel, a gente teve o Vaticano oferecendo, eventualmente, uma tentativa ali de mediar a crise junto com os Estados Unidos entre Rússia e Ucrânia. Mas, como eu disse, eu não tenho respostas definitivas, não dá para saber exatamente o que foi conversado, qual era exatamente o objetivo. Isso foi confirmado, inclusive, pelo Dmitry Peskov, que é o porta-voz do Kremlin, então essa visita de fato aconteceu, mas a gente tem, nesse momento, mais perguntas do que respostas. O que exatamente John Ratcliffe foi fazer em Moscou, Daniel? Tanguy, continua quente a confusão entre Estados Unidos e Canadá nesse novo capítulo da guerra comercial, aliás, um capítulo agudo da guerra comercial entre os dois vizinhos. O governo Trump discute novas medidas comerciais contra o Canadá depois que o primeiro-ministro Mark Carney anunciou retaliação dólar a dólar às tarifas americanas impostas no último sábado. O Trump já prometeu dobrar para 50% as tarifas sobre automóveis canadenses e impor tarifas sobre autopeças a partir de 1º de janeiro de 2027. E tem mais. O Donald Trump declarou o seguinte, abre aspas, é hora de ensinar ao Canadá que não dá mais para fazer isso, fecha aspas. E complementou, dizendo também o seguinte, abre aspas, eu tinha um acordo que era muito bom, bem bom mesmo, eles não têm nada que a gente precise, a gente dá um jeito, tem umas coisinhas que tornariam a situação um pouco inconveniente, mas a gente consegue de outro lugar, fecha aspas. Tanguy, a coisa está saindo do prumo, está saindo do controle e os impactos eleitorais das midterms podem ser importantes. Afinal, segundo uma análise preliminar que foi publicada pela Bloomberg, as medidas canadenses, na prática, as retaliações canadenses, atingirão exportações principalmente de Ohio, Illinois, Pensilvânia, Michigan e Califórnia. Isso cria um dilema para o Partido Republicano, que defende ali maiorias estreitas na Câmara e no Senado nas midterm elections desse ano. Democratas já estão vendo a oportunidade de ganhar ali algumas cadeiras em estados como Michigan, Pensilvânia e até Ohio, reforçando críticas à política de Trump, que tem se mostrado impopular por conta de preocupações envolvendo o custo de vida. Não tem jeito. Se você coloca tarifas de importação, os produtos importados entram por valores mais altos e, consequentemente, isso traz impactos sobre o custo de vida. O Donald Trump tem ali na inflação, tem ali no custo de vida, sem dúvida, um dos elementos mais frágeis da sua popularidade, o que pode trazer consequências importantes nas eleições de meio de mandato que acontecem nesse ano. Não há nenhuma sinalização de arrefecimento
entre o Trump e o primeiro-ministro canadense. Quem arrefeceu um pouco, quem diminuiu um pouco o tom das críticas, foi o primeiro-ministro de Ontário, o premier de Ontário, o estado canadense, que moderou ali um pouco o tom. Afinal, o estado é o principal polo industrial do Canadá e acaba sendo um dos mais afetados pela ofensiva americana. O primeiro-ministro de Ontário acabou dizendo o seguinte, abre aspas, as coisas ficaram um pouco acaloradas entre nós, ele está lançando muitos insultos, eu acabei respondendo, mas acho que seria produtivo se o primeiro-ministro e o presidente se sentassem e chegassem a um acordo justo para todos, fecha aspas. Ontário vai sentindo aí a pressão. Claro, o mercado dos Estados Unidos é difícil de substituir, particularmente nesses produtos manufaturados canadenses. De qualquer maneira, não há nenhuma sinalização de recuo por parte do presidente dos Estados Unidos e também por parte do primeiro-ministro canadense. Sinal dos tempos, né, Daniel? A gente está vendo aí Estados Unidos e Canadá, que eram até pouco tempo aquela parceria inquestionável, aquela parceria que você podia rifar todo o resto, mas com certeza essa parceria entre Estados Unidos e Canadá se manteria sólida, se manteria firme. O que apenas aponta, Daniel, para o momento que a gente está vivendo, né, para as incertezas que a gente está vivendo. E, obviamente, Daniel, isso afeta também a nossa vida financeira, isso afeta as nossas economias e afeta a nossa possibilidade de lá na frente a gente ter conseguido ao longo da vida lidar com essas instabilidades todas. Você não precisa lidar com isso sozinho, você pode fazer isso tendo uma boa gestão da sua carteira, do seu dinheiro, do dinheiro que você economizou, das economias que você faz ao longo da sua vida, e é por isso que a gente indica o melhor parceiro de todos para esse momento, que é a Rio Claro Investimentos. A Rio Claro é uma gestora completa. Ela olha para tudo isso que está acontecendo e traz para você as melhores opções, as melhores alternativas, não apenas para fazer uma boa carteira de investimentos, né, mas para pensar em todas as alternativas da sua vida financeira. É a companhia que você pode levar para o resto da sua vida e eu tenho certeza que lá na frente você vai agradecer a você mesmo, né, do passado, por ter escolhido a Rio Claro como sua parceira. O link está na descrição desse episódio para você entrar em contato com eles. Gente, clica no link desse descritivo, conheça o trabalho da Rio Claro, converse com eles, tenho certeza que você vai ficar encantado. A Rio Claro Investimentos, ela trabalha 100% para o cliente. Ela está focada realmente no aumento do patrimônio do cliente. É diferente de outras empresas que muitas vezes acabam sendo remuneradas na venda de ativos que não necessariamente ornem, não necessariamente façam sentido para a vida financeira do cliente. A Rio Claro Investimentos tem nesse comportamento um dos seus mais importantes diferenciais. Link no descritivo desse episódio. Daniel, um outro tema que se soma a tudo isso que você estava falando sobre essas incertezas do momento atual e que tem mexido inclusive com a popularidade do Trump é naturalmente a questão de Hormuz. A gente teve, Daniel, uma declaração, depois ela foi um pouco matizada, tá? Ela foi um pouco relativizada, mas tivemos uma declaração por parte do porta-voz da Guarda Revolucionária do Irã, o Hossein Morhebi, dizendo que depois de cerca de um mês de tratativas, de negociações, Irã e Omã chegaram a resultados aceitáveis para definir a partilha das águas e, isso aqui é importante, das receitas geradas pela navegação pelo Estreito de Hormuz. A coisa é tão doida, Daniel, que é importante a gente lembrar que Omã é um aliado dos Estados Unidos, mas é vizinho do Irã, divide o Estreito de Hormuz com o Irã, e Omã está numa bola dividida, Daniel. Eu vou ficar do lado de quem? O meu aliado tradicional são os Estados Unidos, o país com quem eu não posso deixar de conviver constantemente é o Irã, e agora nós temos, portanto, a declaração por parte da Guarda Revolucionária do Irã que, olha, entre nós aqui no Irã e os meus amigos de Omã, porra, fala pra todo mundo que a gente é amigo. Fala pra todo mundo que a gente vai administrar isso aqui conjuntamente. Você imagina, isso aqui é nosso, Omã, isso aqui é nosso, Omã, bata no peito, Omã. Isso aqui é seu. Eu vejo o Omã nesse momento, baixando a cabeça, dizendo, Irã, pelo amor de Deus, Irã, olha, fala baixo, olha o climão, ai meu Deus, para com isso, olha o mico. Ô Irã, fica aqui, deixa do jeito que tá. Finge que eu não tô aqui, pelo amor de Deus. E aí, a gente teve hoje, né, uma atualização, né, isso foi agora no início da tarde, dizendo que, olha, não é que tá tudo fechado, mas já temos um bom caminho aí, a coisa ela tá mais ou menos acertada.
E aí o Irã, Daniel, muito abusado, disse o seguinte, olha, a gente tá, nós aqui, Irã e Omã, né, Omã, fala pra eles, a gente tá pronto para abrir o Estreito de Hormuz, vamos abrir, só depende de uma coisa, só depende dos Estados Unidos cumprirem os termos do acordo que nós fechamos lá no mês de junho. Ô, Estados Unidos, você tá lembrando, né? Que nós temos um acordo, não vai mais ter bombardeio, a gente vai abrir o Estreito de Hormuz, teremos uma taxa ou outra, Daniel, taxa ambiental, taxa para segurança. São umas taxas módicas que em tudo quanto é lugar tem. A gente só vai fazer aqui para ficar mais seguro para todo mundo. É que nem, Daniel, quando você privatiza rodovia. Eu vou privatizar aqui aquele buraco que estava te incomodando, não vai mais ter. A gente vai garantir que isso aqui fique todo por um tapete para você. E aí, Daniel, o Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, comunicou a aliados, inclusive aliados ali do Golfo Pérsico, que os Estados Unidos não pretendem lançar novos bombardeios contra o Irã no momento. Os Estados Unidos, Daniel, eles devem ficar numa tentação muito grande para falar assim, se chegaram num acordo, vamos abrir? Então abre. Você quer cobrar uma taxa aí, então você cobra e tal, porque os Estados Unidos estão olhando para o calendário, Daniel, estão vendo que a eleição de meio de mandato nos Estados Unidos está chegando e a popularidade do Trump está numa baixa histórica. Nunca esteve tão baixo, nem no primeiro mandato, quando ele perdeu a reeleição. Então, a situação norte-americana é muito difícil. Ele não pode simplesmente aceitar que agora o Irã vai controlar o Estreito de Hormuz, mas também não pode manter o Estreito de Hormuz fechado, porque isso pode custar muito caro para o Partido Republicano. Então, Daniel, o Irã já tinha avisado isso, né? Sabe jogar xadrez muito bem. Tá jogando com tudo que tem na mão, tá colocando Omã do seu lado, tá fazendo inclusive com que os Estados Unidos deem graças a Deus que finalmente o Irã e Omã vão cobrar uma taxinha? Vão, mas vão reabrir o Estreito de Hormuz. Estou muito curioso para ver o que vem pela frente, Daniel. Aliás, ainda falando sobre Irã, Tanguy, num episódio anterior do Petit Jornal, nós falamos sobre o Bessent, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, que anunciou ali a iniciativa Operation Economic Outcast, querendo isolar o regime iraniano, querendo realmente colocar o regime iraniano de joelhos, como acabou sendo sugerido. E naquela altura, nós dissemos aqui no Petit Jornal que uma das principais ameaças era contra empresas chinesas. As ameaças eram contra empresas chinesas por conta justamente do relacionamento econômico que os dois países apresentam. Pois bem, a China reagiu e ameaçou retaliar caso sanções americanas atinjam interesses de empresas chinesas, classificando a medida como uma interferência unilateral. Aliás, um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, o Lin Jian, declarou que a China vai tomar todas as medidas necessárias para salvaguardar os seus direitos e interesses. É uma ameaça de retaliação dura e a gente sabe que os chineses não costumam ser tão diretos, muitas vezes, nas suas declarações. Segundo o Wall Street Journal, mais de 500 mil barris por dia de petróleo iraniano chegaram à China somente em agosto, via sistema de transferências de navio a navio que trocam tanques sancionados por embarcações limpas. A China continua comprando petróleo iraniano, continua tendo acesso a petróleo iraniano e, consequentemente, se os Estados Unidos cumprirem a sua ameaça, terão que sancionar empresas chinesas, o que pode trazer consequências bastante sérias ao relacionamento dos dois países. E o Le Monde, Tanguy, descreveu filas no Irã no que diz respeito ao abastecimento de combustíveis e também destacou que o real, a moeda iraniana, já ronda na casa dos 200 mil por dólar e a inflação no país já estaria atingindo algo em torno de 350% ao ano. Moradores das principais cidades relatam redução de consumo básico e você tem aí comerciantes fechando as portas por conta justamente dessa dificuldade econômica adicional. É apenas para registrar que, segundo o Le Monde, e me parece bastante razoável acreditar que isso realmente está acontecendo, a economia iraniana está genuinamente enfrentando dias difíceis. Escassez de moeda estrangeira, desvalorização cambial, inflação,
dificuldades de abastecimento, mesmo de combustíveis e de alguns gêneros essenciais, o que vai causando ali dificuldades adicionais à vida das pessoas no país. Esse, aliás, é um dos objetivos das sanções impostas pelo governo americano, tentar, de alguma forma, através desse asfixiamento econômico, pressionar os iranianos a buscar algum tipo de alternativa, a construir uma saída para essa crise que se instalou ao longo dos últimos meses, aliás, dessa guerra que se instalou ao longo dos últimos meses. Nós continuamos escalando, Tanguy, quer dizer, a situação não se resolve e Estados Unidos vai dobrando a aposta, Irã vai dobrando a aposta, e isso coloca o mundo numa situação muito perigosa em função da importância econômica que o Estreito de Hormuz tem para o planeta. Daniel, eu queria fazer uma nota rápida pelo fato de que o governo dos Estados Unidos suspendeu temporariamente todos os agendamentos de vistos para imigração em todo o mundo. Isso quer dizer, Daniel, eu não estou falando sobre visto aqui para turista, né? Então o pessoal quer ir para Disney, quer conhecer Nova York, quer ir para Los Angeles e tal. Esse pessoal não é afetado por essa iniciativa agora, mas sim as pessoas que querem visto para poder morar nos Estados Unidos. E esse é um ponto importante pelo fato de que a bandeira de Donald Trump, Daniel, desde que ele disputa as eleições, a primeira eleição lá em 2016, sempre foi barrar a migração ilegal, né, a migração irregular, e inclusive expulsar pessoas que estivessem nos Estados Unidos sem a documentação, todo em dia, com tudo, né, da maneira como o governo americano gostaria. Agora o que o governo dos Estados Unidos está fazendo é suspendendo qualquer tipo de agendamento, né, enfim, de compromisso com o visto de pessoas que queiram ir para lá para viver de forma legal, o que traz um prejuízo gigantesco para o futuro dos Estados Unidos. Isso aqui é um ponto importante, que aliás a gente vem batendo muito aqui. Os Estados Unidos sempre tiveram como grande diferencial a sua capacidade de atrair pessoas que têm o sonho de morar nos Estados Unidos, e nesse momento essas pessoas não podem sequer fazer o agendamento. A justificativa americana foi que eles estão fazendo uma iniciativa global de treinamento em embaixadas e consulados americanos para tentar barrar pessoas que possam se tornar no futuro um peso para os serviços públicos americanos. Aliás, desde janeiro, Daniel, a gente falou sobre isso aqui também, existe uma limitação, né, uma limitação que suspende vistos de imigração regular para pessoas oriundas de 75 países, o que inclui o Brasil. Tá? Brasileiros, nesse momento, têm muita dificuldade para conseguir um visto para ir morar nos Estados Unidos. Aliás, o Brasil está junto com Somália, Rússia, Afeganistão, Irã, Iraque, Egito, Nigéria, Tailândia e Iêmen. O Brasil está nessa galera aí. Uma juíza hoje, inclusive, disse que essa medida é ilegal pelo fato de que, se você diz que a pessoa não pode morar nos Estados Unidos porque ela pode sobrecarregar o sistema público americano, se essa pessoa ela conseguir comprovar que ela tem meios para não sobrecarregar, ela tem que ser autorizada aí. Então, isso é mais um atrito que o governo dos Estados Unidos tem. A gente tem que ver, Daniel, segundo o governo dos Estados Unidos, é temporária essa suspensão dos agendamentos, mas é mais um capítulo nessa tentativa de fazer com que as pessoas desanimem de ir para os Estados Unidos, mesmo aquela mão de obra qualificada que sempre notabilizou os Estados Unidos, a capacidade de atrair mão de obra muito qualificada do exterior e que vai fazer a economia dos Estados Unidos florescer, Daniel. Tanguy, avançando para a próxima pauta, Gao Zhen, artista chinês e residente permanente nos Estados Unidos, foi condenado nessa terça-feira a 3 anos de prisão por insultar heróis e mártires chineses em série de obras que satirizavam Mao Tse-tung e a Revolução Cultural. O Gao, de 70 anos, foi preso em 2024 ao visitar seu ateliê nos arredores de Pequim. As obras usadas como prova foram criadas há mais de 15 anos e a lei que foi aplicada contra o Gao só entrou em vigor em 2021, ou seja, ele foi punido retroativamente. O artista criou as obras juntamente ao irmão, Gao Qiang, criticando os excessos do regime comunista chinês. Entre as mais conhecidas estão A Execução de Cristo, que retrata um pelotão de fuzilamento maoísta mirando em Jesus Cristo, e também A Culpa de Mao. O falecido líder chinês aparece ajoelhado com a mão sobre o coração, num gesto de aparente penitência. É importante destacar que o caso remonta à história pessoal de Gao. O pai dos irmãos
foi detido como contra-revolucionário no período do Mao Tse-tung e morreu sob custódia do Estado. É importante registrar sempre que a China é um país espetacular em muitas dimensões e a gente tem tratado isso aqui no Petit Jornal em diversos momentos, mas também uma ditadura e que é capaz de punir cidadãos por conta de críticas às lideranças e é capaz de punir, inclusive, de forma retroativa. Daniel Souza, como você sempre gosta de dizer, vamos tentar terminar esse episódio aqui com uma nota um pouco mais positiva. Queria saber, Daniel, o que Donald Trump aprontou na geleia da Shakira de hoje? Me conta. Na geleia da Shakira de hoje, Tanguy, eu quero trazer a nova proposta de Donald Trump para mostrar como os Estados Unidos são superiores ao Canadá, como eles são capazes de engolir o Canadá. Donald Trump quer trocar o nome do Lago Ontário, que fica ali justamente na fronteira dos dois países, para Lago América. Dessa forma... ao continente, eu tenho certeza, né? Ele está falando da união dos povos americanos, é isso? Não, é homenagem aos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos muitas vezes acabam se referindo ao próprio país como América, mas o Donald Trump, com isso, ele quer mostrar que sim, os Estados Unidos são superiores ao Canadá, os Estados Unidos estão humilhando o Canadá, os Estados Unidos são capazes de se impor. Sei lá, Tagui, acho que às vezes me parece uma coisa meio frágil por parte do Donald Trump. Demonstra mais fragilidade do que força. Mas é apenas uma percepção pessoal. Perfeito. Daniel Souza, então tá aí. Então já temos agora o Golfo da América e agora o Lago da América. A criatividade, tá em dia, né, Daniel Souza? Acho legal aí. Outro dia ele também fez um mapinha de inteligência artificial colocando o Estreito de Hormuz como um território americano. Achei legal, né? Não que ele controle, né? Não que ele tenha qualquer tipo de ingerência no Estreito de Hormuz, mas tá aí Donald Trump sempre inovando. Daniel Souza, dessa maneira a gente chega ao fim do nosso episódio. Queria agradecer muito a presença de todos vocês, a companhia, você que nos acompanha enquanto dirige, enquanto trabalha, enquanto lava a louça, enquanto tá tomando café da manhã, tá almoçando, jantando, cuidando das crianças. Quando quer que seja, né? É um prazer saber que você tá aqui junto com a gente. E se você quer ainda mais Petit Jornal, nós temos o Petit Cursos. Lá tem curso o tempo todo que você possa querer ter algum curso rolando por lá. Então, tem um link que está na descrição desse episódio com todo o catálogo. Você entra lá e você vai ver todas as aulas que nós já oferecemos e as aulas que nós estamos oferecendo naquele momento. Tornando-se aluno, você tem acesso a tudo de forma ilimitada. Acesse lá, petcursos.com.br. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal. Vocês que ajudam a manter o nosso projeto de pé, fica nosso carinho, nosso abraço, nosso muito obrigado a cada um de vocês. Petit é uma mídia pequena, não tem aí o suporte de um grande conglomerado ou de uma grande empresa de mídia e por isso o auxílio de nossos apoiadores é de fundamental importância e fica aqui o nosso agradecimento a cada um de vocês. Aliás, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas, tem a chave Pix, que é uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit Jornal. Você pode, inclusive, ativar o Pix recorrente, chave Pix, no descritivo desse episódio. Tem também o link do Apoia-se, o link do Patreon. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza, mas estamos de volta. Um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias.